momento aonde o rio que estava sereno, né, foi invadido, né, foi transposto por uma infinidade de pessoas que revolveram o fundo que estava depositado no rio. E aquela água cristalina se turvou. Então, nós estamos vivendo um momento turvo. Mas, se nós serenarmos as nossas almas e elevarmos o nosso pensamento ao bom e amado Mestre Jesus, aquele que nos consola, aquele que nos apacienta, de certo, essa conexão trará para o ambiente da Terra a serenidade necessária para que o planeta se paciente. Então, fechamos os nossos olhos e vibremos paz. 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 E após essa curta vibração, mas tão forte, nós vamos para o tema da noite de hoje. Eu tenho até que horas? Tá ok, obrigado. Então, primeiramente, no dia 18 passado, nós comemoramos o lançamento de O Livro dos Espíritos. Ele fez 169 anos. E o Livro dos Espíritos é o que marca o início da doutrina espírita. Essa doutrina tão bem codificada, né? Arduamente codificada pelo seu Hippolyte Léon Denis Arrivaio, que era uma pessoa notável na França à época, que relutou muito, porque naquele momento havia uma invasão de fenômenos tidos como sobrenaturais, que o afadigado trabalho desta criatura pôde codificar todos esses conhecimentos que constituem a promessa de Jesus no momento em que ele se despedia da sua encarnação na Terra, despedia dos seus apóstolos, avisando que ele partiria, mas iria solicitar do Pai que enviasse um novo Consolador. Porque Jesus foi o maior Consolador, esteve encarnado entre nós. E agora, todos esses ensinamentos que constituem a doutrina espírita, todo esse conhecimento que elucida as sombras existentes ainda na Terra, esse conhecimento que traz à luz para todos nós a verdade, está lá no velador. Devido a esse afadigado trabalho, repito, desse senhor Hippolyte, que depois trouxe para o responsável desse trabalho uma alcunha, um nome que ele havia tido numa encarnação anterior, várias encarnações anteriores na Terra, quando foi um celta. Ele soube que se chamara Allan Kardec. Então, numa nobreza, ele assina o livro como Allan Kardec e não como Hippolyte Léon Denis Arrivaio. São muitas coisas maravilhosas
que dignificam e notabiliza essa doutrina. E, com base na doutrina, nós vamos buscar exatamente lá no Evangelho, no capítulo 24, não ponhais a candeia embaixo do alqueire, e sim acima no velador, aonde todos possam visualizá-las, disse Jesus. Disse Jesus no momento do seu início da sua tarefa entre nós. Porque através da doutrina espírita nós sabemos que Deus não é uma personalidade, que Deus é uma inteligência, e a inteligência, é toda a inteligência, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E os Espíritos nos dizem que, em verdade, Deus criou dois princípios. Um princípio material e um princípio espiritual. O princípio material é energia, mas é a energia no seu estado congelado. E o princípio espiritual, a qual fazemos parte, né? Ao qual somos constituídos, ele é a energia pulsante. E na criação divina, ele instituiu a elas leis, lei natural. E essa lei natural, a que todos estamos subordinados, ela é perfeita, ela é imutável. As leis dos homens, constantemente nós temos a oportunidade de ver a necessidade de mudanças, porque se mudam conceitos, se mudam atividades, há o progresso, e as nossas leis são necessárias à revisão. Mas a lei de Deus já está pronta, ela é perfeita. Nós ainda não, mas a lei sim. E nós estamos submetidos a ela, isso quer dizer que todo o processo da criação evolui indefinidamente. Então estamos nesse processo. É por isso que na nossa origem de princípio, hoje, já estamos no patamar da individuação. Já somos o princípio inteligente que se individualizou, que ganhamos consciência, que podemos perceber nesse estado de encarnação que estamos vivendo uma experiência humana, uma experiência de aprendizado, que constitui exatamente o processo a que estamos submetidos da lei divina, da lei de Deus. E por que será que Deus criou, né, o princípio inteligente? Ele nos cria exatamente, né, a missão dos espíritos, né? A missão dos espíritos é uma só. Né? A de vir a ajudar o Pai na criação. Então a proposta, que coisa fantástica, é muito difícil, ainda não está no nosso alcance entender Deus, porque, como dizem os espíritos, nos falta um senso. Mas, de certo, quando nós mergulhamos, ainda com as nossas limitações, na direção de entendê-lo, e principalmente com a ferramenta da doutrina espírita, nós conseguimos divisar a grandiosidade de Deus, que nos cria para ajudá-lo no processo da criação. E Jesus é isso.
Jesus é um espírito, né? É um princípio inteligente que se individualizou, né? Que está num estágio de espírito puro e, como tal, ele teve como missão de Deus criar o planeta Terra, gerir o planeta Terra. Então, há mais de 4 milhões de anos, ele participa desse processo e toma uma decisão há mais de 2000 anos atrás de dar o ar da sua graça no nosso processo de humanização. E vem até nós se colocando na função do mestre, do professor que vai à sala de aula lecionar para os seus alunos a matéria da vida. E ele inicia esse processo no Sermão da Montanha. Então é lá naquele monte, aonde ele profere o sermão profético. Ele fala de felicidade. Até hoje nós duvidamos um pouco da felicidade. Eu observo às vezes, conversando com as pessoas, né? Boas pessoas, mas que grande parte de nós ainda estamos nos nossos pensamentos preocupados com o mal, com a ocorrência do mal e não com a ocorrência do bem. Paramos para orar e pedir: ai, meu Deus do céu, que não aconteça isso, que não aconteça aquilo. Mas hoje, com tudo aquilo que nós já sabemos de Deus, com tudo aquilo que Jesus já nos trouxe, já podemos parar e dizer a Deus o seguinte: ai, meu Deus, graças a Deus, porque não vivi isso, porque não foi necessário aquilo. Ou seja, passamos a introduzir na nossa forma de pensar, na nossa maneira de pensar, a gratidão e a confiança de que vivenciamos desafios que existem para nos educar, para que possamos progredir, para que possamos nos aperfeiçoar. Então é isso que Jesus vem no Sermão do Monte e diz para todos nós. Quando ele fala bem-aventurados. Ele fala de felicidade. Mas interessante, quem era a plateia de Jesus naquele momento? A plateia de Jesus nada mais eram do que coxos, estrupiados, leprosos, doentes, paralíticos. Ou seja, tudo aquilo que a sociedade, né, a grande parte daquela população era constituída de escórias sociais, degredados sociais. Raríssimos eram aqueles que socialmente estavam reconhecidos pela sociedade como sãos, como pessoas dignas, pessoas notórias naquele ambiente. Então, Jesus falava para uma população socialmente sofredora. Ele não estava falando, naquele momento, o seu público
não eram os socialmente privilegiados. Mas, em verdade, a palavra de Jesus era para todos. A palavra de Jesus é uma palavra includente. E ele incluiu a todos, mas ele notificou a todos a necessidade de transformação, a necessidade de mudança para vivenciar a felicidade, né? Esse bem-estar que vai constituir a nossa felicidade. E nesse manancial de ensinamento, ele diz de forma simples e objetiva que todos nós somos o sal do mundo, o sal da terra. O sal, ele é sabor. Ele é aquilo que na nossa alimentação dá à alimentação o paladar agradável. Então nós somos o paladar agradável de Deus. E ele coloca um ponto a mais. Ele nos diz que nós somos luzes. Que nós somos luz. A luz clareia. A luz afasta as sombras. Então nós somos um paladar passível de iluminar a escuridão e as trevas humanas. Mas para isso, ele nos aconselhava que a nossa luz brilhasse, que nós fizéssemos a nossa luz brilhar. Quando ele fala para nós, né, nessa maneira, e inclui a parábola da candeia, aquela luz da candeia é nossa. É o candeeiro que diante do ambiente, seja ele qual for, que nós estejamos acesos. E o que é que em nós brilha para que seja luz, para que ilumine exatamente o ambiente? São as nossas virtudes. Como é bonito, como é maravilhoso estarmos diante de pessoas virtuosas, né? Em qualquer atividade. Se estamos numa atividade musical, nossa, como é bom ver alguém que toca o seu instrumento de uma maneira virtuosa. Se temos uma costureira que esteja no seu ateliê de costura, fazendo as suas peças, que beleza são as obras daquela senhora virtuosa. Se estamos diante de uma cozinheira, vocês desculpem, mas eu gosto de comer, tá? E pela hora, daqui a pouco, eu vou comer um pouquinho. Mas então, uma boa comida preparada por uma cozinheira virtuosa é maravilhoso. Então veja, virtudes nós já vimos várias. Existem virtudes intelectuais, comportamentais, sentimentais. Então são todas elas, são somatórios, uns mais, outros menos, porque nós somos diversos. Né? E é isso de maravilhoso, é a nossa diversidade de virtudes habitando um ambiente que vão dar àquele ambiente uma totalidade, né, de bem-estar. Então, virtude, seja ela qual for, ela traz para nós o bem. Ela traz para nós a luz.
Então Jesus disse o seguinte, que a vossa virtude ilumine o ambiente, mas não coloque debaixo do alqueire. O que é o alqueire, né? O que vem a ser o alqueire? O alqueire era um cesto, na época, que era usado como medida, né? Naquela época não tinha metro, centímetro, não tinha as ferramentas modernas que nós temos hoje para avaliar medidas, ou de comprimento, ou volumétrica. Então, tudo aquilo que cabia dentro daquele cesto era uma medida, assim que se comprava óleo, que se comprava grão, etc, etc. E normalmente o que se fazia, né? Quando não estava cheio, o alqueire estava vertido. Vertido exatamente para se guardar as coisas. Então, quando o candeeiro não estava aceso, né? Não estava iluminado, muitas das vezes ele estava debaixo do alqueire, guardado ali. Então Jesus alertava para que o nosso candeeiro tivesse aceso, mas que aceso ele não fosse escondido, ele não fosse abafado pelo alqueire. Mas todo o ambiente tinha um local aonde se podia pendurar o candeeiro para que ele pudesse iluminar todo o ambiente. Nós vemos irmãos que, de certa maneira, têm qualidades, né? Eles têm qualidades, mas eles colocam a sua qualidade não de forma feliz, mas, muitas das vezes, de forma infeliz. Porque traz na sua qualidade as sombras terríveis do orgulho, do egoísmo e da vaidade. 3 obstáculos exatamente ao progresso e à evolução. Então, orgulho, egoísmo, vaidade funcionam como um candeeiro aceso, mas sua luz está emborcada exatamente pelo alqueire. Ou muitas das vezes, de forma tímida, mas não é uma timidez humilde, é uma timidez orgulhosa. Não. É aquela situação que nós colocamos de forma omissa e não passamos para o nosso próximo o que deveríamos fazer. Conta-nos uma história que um grande mercador de tapete que trabalhava vendendo, além da sua tapeçaria e iguarias, houvera ganhado muito dinheiro. Estava rico. Mas ele tinha como comportamento distribuir para aqueles que estavam menos favorecidos, sofridos. Ele distribuía situações financeiras, moedas, para que essas pessoas daquela sociedade que viviam precariamente, que passavam fome, passavam privações, pudessem ter uma condição de vida um pouquinho mais digna. E num determinado momento ele adoeceu. Toda vez que ele anteriormente saía para fazer a distribuição, ele levava o filho. Mas, naquele momento, ele adoeceu e não poderia ir.
Ele chega para o seu filho e fala a ele: meu filho, preciso de você. Preciso que você agora faça as vezes daquele que vai levar o consolo para os sofredores da nossa periferia. O filho que amava o pai profundamente, que tinha o pai como modelo, porque assim foi ensinado. Ele era a companhia, ele era o companheiro. O pai dava a ele, mostrava a ele através das suas ações o exemplo do que fazer. Pede a ele e ele aceita a missão. Jovem, esses são os jovens, né? Falou: vou fazer, vou levar, vou fazer para o meu pai o melhor que eu possa fazer. E recebeu a sua bolsa com donativos e saiu exatamente para distribuir os donativos. Só que ele falou: eu acho que meu pai não é muito previdente. Ele pega o dinheiro e sai distribuindo. Tem aqui, eu tenho que levar tanto para o seu fulano, tanto para a dona fulana. Não, eu vou passar a ver se o seu fulano e a dona fulana precisam mesmo desse donativo. Porque se eles não precisarem, eu não vou dar indistintamente. Eu dou apenas o que eles necessitam e economizo para ampliar o número de atendidos. Ou seja, a ideia dele era boa. Mas será que a candeia estava sendo colocada no lugar certo? Ele passou, observou e lá foi. Chegou na primeira casa, olhou e viu que aquela família recebiam convidados para a refeição. Falou: eles têm para alimentar outros, então não vou dar. Foi na segunda e observou a casa e viu que a casa tinha cortinas, tinha tapete, e ele também passou e não deu. E assim ele foi fazendo. E quando ele chegou para prestar ao pai exatamente as contas do que havia sido feito, ele falou: papai, mas eu visitei o fulano, e o fulano estava recebendo visitas naquele dia para uma refeição. Eu nada dei. Não, meu filho. Eu tive na dona fulana, lá tem cortina, tem tapete. Eu também nada dei. E o pai que colocava a candeia no velador, entrou, pegou uma bolsa com mais dinheiro e, chegando perto do filho, disse: por favor, meu filho, retorne a eles. Papai, retornar? E leve para eles mais dinheiro. Papai, o senhor não está bem, eu vou voltar para eles mais dinheiro, por quê? Eles têm conforto. Não, eu não sabia que eles precisavam tanto, porque eles vão precisar de mais dinheiro para continuar mantendo a condição que já se encontram. Senão eles não vão conseguir progredir. Pois é. Fica aqui para nós a reflexão. Porque há uma infinidade de lições. Mas a maior de todas é que os nossos valores, as nossas virtudes, conquistadas com
nosso suor, nosso sacrifício, vencendo os desafios com escolhas. Escolhas essas que deverão estar em conformidade, né, com a boa crença, com aquela crença que vai gerar valor para nós. Precisa, sim, estar colocado no ambiente como exemplo, como naturalidade. Então, não é rotular, não é a propaganda do valor, mas sim a vivência de conformidade com o valor. Muita paz para todos.